Fala, nação rubro-negra, muito bom dia, Deco na área. Estamos aqui para trazer as últimas informações do Flamengo. Você que está chegando a primeira vez no canal Deco SRN, se inscreva, deixe seu like, compartilha com os amigos, aciona o sininho de notificação. Lembrando a vocês que além dos vídeos gravados, também fazemos lives de segunda a sexta, das 16h30 às 18 horas e também das 20h30 às 23 horas. Hoje teremos um sorteio lá no meu Instagram, tá? Às 13 horas da tarde, no Stories, ao vivo. E será de uma camisa oficial do Flamengo, modelo 2020, né? Em parceria com a Sportbet.io, tá? Então, nação, corre lá no meu Instagram, Deco SRN Oficial, tá? Vai no meu Stories, vocês vão saber como participar e poder ganhar essa camisa, tá? Tem já que seguir o meu perfil, da Sportbet.io, da Jaque Jesus, enfim, tá lá todas as regras, vai no meu Stories, tem uma foto no feed também, e vocês vão saber como poderão ganhar sorteio hoje, 1h da tarde. Nação, então vamos para o giro de notícias aí, de informações do Flamengo, né? Hoje foi publicada uma entrevista bem esclarecedora lá no GE, né, pelo Fred Urbner, né, com o Toches, né, o vice-presidente de finanças do Flamengo, um cara muito inteligente, e ele colocou as situações, né, de como está hoje o caixa do Flamengo, né? Ele disse que com essa pandemia o Flamengo perdeu 110 milhões de reais, tá? Com o efeito do Covid. Infelizmente, isso é uma realidade. As piores coisas que aconteceram foram a ausência de bilheteria e a queda do número de sócio-torcedor, né? O sócio-torcedor que caiu de 150 mil para 61 mil, né? Um sócio-torcedor que não é muito atrativo, até mesmo o vice-presidente de finanças sabe disso, né? E então, gente, sobre a questão de receita para o Flamengo, do balanço, o balanço será publicado até o final do mês, pelo que nos passaram, né? Depois de um ano mágico também de 2019 com 950 milhões, né, de receita, esse ano queda brusca e deverá ser confirmado 670 milhões de receita, tá? Nesse ano agora de 2020, uma pena, né? 23% a mais de renda com marketing, tá? Apesar dessa queda, houve um aumento no marketing de 23%, tá? E o Flamengo terminou com um prejuízo de 100 milhões de reais. E aí, abre aspas para o Toches. Ele fala assim: a Covid custou ao Flamengo 110 milhões. O impacto no orçamento foi de 200 milhões, além dos 110 milhões, mais 90 milhões de receitas que só entrarão em 2021 como premiação do Campeonato Brasileiro e direito de transmissão. Essa que é a questão. Nessa premiação do Brasileirão, pelas informações que recebemos, a maioria vai para os jogadores do Flamengo. Aí vão perguntar: pô, Deco, mas com esse problema todo, como é que eles fazem isso? Isso aí foi acordado desde o início do Campeonato Brasileiro. Então, o que é acordado não sai caro, né? Então, cara, sinceramente, se os caras deram a palavra, tem que manter, né? Eu acho um erro, acho que não poderia praticamente dar toda a premiação para os jogadores, deveriam ter dado 50-50, né? 50-50, que eu acho que seria o mais correto, né? Até mesmo devido a essa questão aí de pandemia. Mas foi o que combinaram, então o combinado não sai caro, tá? Então vamos lá continuar, uma entrevista muito esclarecedora. Ele fala também na situação que o Flamengo precisará vender em jogadores 140 milhões de reais. Seriam 50 milhões de reais até janeiro e 90 milhões de reais até junho, julho, tá? Os 50 milhões de reais com as vendas do Lincoln e também do Yuri César, chegamos nesses números, né? Então tá tudo ok e agora precisaremos fazer caixa com 90 milhões, tá? E aí a gente vai falar sobre a questão do Natan agora para vocês também, que está incluso nesse valor, né? E aí vamos falar, vamos dar a nossa opinião, se achamos caro, barato, enfim. Então, preste atenção aqui no nosso vídeo que a gente comentará sobre isso, né? Volto a falar,
Então precisamos vender 140 milhões até julho, 50 em janeiro, 90 até julho, 50 já foram feitas, agora faltam os 90, tá? Esse ano de 2021 muito difícil, o Flamengo iniciou a temporada com 70 milhões de reais, tá? E o Flamengo tinha no seu orçamento uma contratação, e essa contratação foi do Pedro, tá? Então, abre aspas de novo para o Toches, ele fala assim: no nosso orçamento a contratação já foi feita. Pedro também está no orçamento, conforme a gente falou, as vendas dos 50 milhões, que foram do Lincoln e também do Yuri César, e os 90 milhões, tá? E aí ele fala que sim, existe um orçamento a ser cumprido, tá? Só vai comprar atleta quando vender, tá? Vejo assim, comprar que eu falo no cash, mas há outras possibilidades do Flamengo reforçar o seu elenco, né, gente? Como o Flamengo reforçou com Bruno Viana, não precisou pagar ao Braga pelo passe do jogador, o jogador veio por empréstimo, o Flamengo pagando apenas o salário. Então, há outras possibilidades para reforçar o elenco do Flamengo, tá bom? Então, vamos ver como o Flamengo fará, mas em relação a dinheiro, o Flamengo não colocará um tostão neste momento até vender, né, e chegar nesses números que o Toches falou, de 140 milhões em vendas, e aí sim o Flamengo poderá voltar a colocar money, né, nesse momento, tá bom? Então, vamos colocar aqui resumidamente como é que estão o panorama das finanças do Flamengo. O clube teve indicador financeiro do EBITDA, que mostra geração de caixa, 100 milhões positivos mesmo com problemas, tá? Em função do alto investimento e outras variações, como cambial, o prejuízo de exercício 2020 foi de 100 milhões, equivalente ao valor da perda de receita com bilheteria e sócio-torcedor. Aumento de 23% de receita com marketing. Redução de despesa operacional. Flamengo termina o ano com 70 milhões em caixa. Tá? Endividamento financeiro, empréstimo bancário equivalente a de 2019, cerca de 60 milhões. Né? E aí, para a gente terminar, ele abre aspas de novo, ele mostra assim: isso demonstra a capacidade do clube de reagir durante a pandemia e de se preparar para 2021, que seguirá sendo desafiador. O Flamengo não vai dar nenhum passo maior do que a perna. Teremos que ter mais precaução e caminhar mais devagar. Não estamos vendo previsão de as receitas voltarem. Nenhum clube é estruturado para viver sem bilheteria. Foram palavras do Toches, né? Então, o que a gente fala? O Toches só vê a parte financeira, mas o resto do clube tem que trabalhar. E aí vem a seguinte situação: o Flamengo tem que trabalhar melhor na captação, né, de patrocinadores. O Flamengo perdeu 4 patrocinadores, né, da manga da camisa, das costas, do calção e também do meião, né? Então o Flamengo, para que não precise vender jogadores, que corra logo atrás de patrocinadores, né? O Flamengo também injeta dinheiro em esportes olímpicos, enfim, gente, a gente já sabe como funciona e quem acaba pagando o pato é o futebol, né? Então, espero que isso se ajeite o mais rápido possível, ano de eleição, para não ficar mais conturbado ainda o ano do Flamengo, porque precisamos continuar conquistando títulos. Isso é importante para manter essa grande hegemonia do Flamengo no futebol brasileiro. Muitas pessoas vão falar do Palmeiras também. Ok, Palmeiras é um grande competidor, mas o Flamengo ainda está um pouco acima e vocês sabem muito bem disso, tá? Uma outra questão que a gente gostaria de abordar, conforme a gente falou da venda de jogadores, do Natan, né? Ontem nos pegou desprevenido essa questão aí do Natan, né? Do jogador Natan. O Natan, né, que recebeu uma proposta do Bragantino, né? O Flamengo, né, recebeu essa proposta que seria de 500 mil euros pelo empréstimo do jogador até o final da temporada, com obrigação de compra no final deste período em 3 milhões de euros. Um absurdo total, um absurdo total. E aí eu falo para vocês, ontem vieram informações que isso tudo veio mediante a questão do Rogério Ceni com o Natan. O que seria essa questão? O Rogério Ceni vê o Natan hoje como quinta, sexta opção. Isso é um absurdo, tá? Um menino de muito futuro, um menino que vem arrebentando nos jogos do Flamengo no Carioca,
onde joga com a base. Então, um absurdo o Rogério Ceni não contar com a base. E a diretoria tem que estar ligada nisso. A diretoria não pode estar à mercê do que o treinador quer apenas. Até porque daqui a pouco o treinador é demitido, quem perde é o Flamengo. Então o Rogério Ceni vê esse jogador atrás do Rodrigo Caio, atrás do Arão, atrás do Gustavo Henrique, atrás do Bruno Viana e atrás até dizem, por isso que a gente fala quinta, sexta opção, do Léo Pereira, gente. Um absurdo, né? Um absurdo. E aí vão vender por qualquer valor, 3 milhões de euros, um menino que acabou de renovar com multa rescisória de 70 milhões, aí o pessoal vai falar, Deco, mas ninguém vende por esse valor. Beleza, mas que aumente o valor do passe do menino, né? 3 milhões por 70% tá ótimo, o Flamengo ganhará numa futura venda 30%, gente. Vocês acham sinceramente que o Bragantino venderá por muito, mas deve vender por 10 milhões, 11 milhões? Não sei, era melhor o Flamengo valorizar o garoto, mandar para a Europa, né? Mandar para a Europa. E aí, depois de mandar para a Europa, né, com certeza os valores seriam muito mais altos do que esse valor aí, né, de 3 milhões. Então que o Flamengo repense, porque a torcida ficou irada, né? E foi uma questão negativa nas redes sociais. Não sei se voltarão atrás, mas o Flamengo tinha outras opções para poder fazer caixa, né? Uma delas era o Michael, que recebeu uma proposta lá dos Emirados Árabes. O Flamengo ganharia por 6 meses 1 milhão e 250 mil euros, gente. Mais de 8 milhões de reais. Mais do que esses 500 mil euros aí do Natan, gente. E o Flamengo não aceitou. Queria entender. É meio incoerente, né, nação? É meio incoerente essa situação, né? Mas, enfim, vamos aguardar hoje. Provavelmente teremos novidades, né? E aí a gente falará mais no decorrer da nossa live às 16h30, tá? E uma última informação, né? A Federação Paulista queria que os seus jogos fossem realizados aqui no Rio de Janeiro. O governo de São Paulo, né, vetou os jogos do dia 15 até o dia 30, né, a paralisação do futebol paulista devido à questão do aumento dos casos. E aí, primeiramente, o governador do Rio de Janeiro falou que era uma boa ideia, depois voltou atrás, né? Também viu nas redes sociais que seria um absurdo trazer isso para cá, para o Rio de Janeiro, né? Então, nada de futebol paulista aqui no Rio de Janeiro, tá bom, gente? Então, muito obrigado a todos vocês. Lembrando que mais tarde teremos o 16h30 aqui no canal Deco SRN. Então, não deixe de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar com os amigos, acionar o sininho de notificação. Falou? Fiquem com Deus. Até mais tarde. Tem o sorteio a 1h no nosso Instagram, Deco SRN Oficial. Saudações rubro-negras. Fui!